Então, muito bom dia a todos, alunos do segundo ano. Eu venho aqui hoje passar esse conteúdo para vocês. Estou batendo, assim como vocês também, eu estudo antes de vir trabalhar, então hoje eu estou cansado, duas noites de sono. Mas vamos lá. Todos estão compartilhada a minha tela com vocês? Está compartilhada a minha apostila? Sim, dá para ver. Sim, né? Energia interna. A energia interna não é uma grandeza de medida direta, pois compreende a energia cinética das moléculas dos átomos que formam essa molécula, ou seja, a energia associada à vibração de rotação e energia de potência, que existe devido às forças intermoleculares. Pode-se, porém, determinar a variação ocorrida na energia interna de um sistema durante uma mudança de estado. Tá. Vou fazer uma pergunta para vocês. Você sabia que quando você altera a temperatura de um gás, você está alterando a sua energia interna? A primeira pergunta que eu faço para vocês. Você sabia que quando você altera a temperatura de um gás, você está alterando a sua energia interna? Pessoal, nós estamos falando de gás. Vamos falar agora sobre a energia interna de um gás ideal. O que é o gás ideal que nós vimos na aula passada? Alguém pode me falar, lembrar, recordar o que seria o gás ideal que nós vimos na aula passada? Lembra sobre o gás ideal? Que gás ideal é o gás, entendeu? Que suas partículas são putiformes, ou seja, não importa o formato, e que elas ocupam uma posição dentro de um determinado recipiente, que o gás ideal ele tem colisões elásticas. O que são colisões elásticas? Que ele não perde energia em suas colisões. E também não realiza reação química. Esse é o gás ideal. Pessoal, nós estamos falando de partículas minúsculas. Minúsculo, que não pode ser visto. Então, eu estou querendo calcular qual que é a energia dessas partículas do gás. É isso que eu estou calculando. A energia que tem cada molécula, cada massa atômica que tem do gás lá dentro. É isso que nós estamos calculando. A única forma da energia interna de um gás ideal pode ter é energia cinética. Você lembra o que é energia cinética? Energia cinética é a energia que ele possui devido ao seu movimento. Tem umas moléculas com movimento bem rápido, tchum, tchum, e outras já mais lenta. Então, o que vai acontecer? Deixa eu mudar aqui para vocês. Acho que fica melhor eu me apresentando. Acho que fica melhor do que você. Então, o que a gente pode entender? Que tem um recipiente, então lá dentro, as moléculas de gás que vai ter lá dentro, ela tem movimento. E esse movimento, algumas têm um movimento muito acelerado, outras são mais lentas. Nós temos que calcular essa energia que elas possuem. Então, não tem como eu chegar e calcular uma por uma. O que seria esse cálculo? Seria, por exemplo, assim, se eu tivesse... Vou dar um simples exemplo para vocês. Vamos supor... Eu agora mudei, deixa eu tirar aqui da... Vamos supor
que eu tenho aqui um recipiente. Deixa eu inserir com esse. Eu tenho recipiente. Esse recipiente, vamos supor que tinha algumas moléculas aqui. Algumas moléculas. Uma molécula, por exemplo, tinha de energia 1 joule, a outra 3 joules, a outra 5 joules, a outra 4 joules, e assim sucessivamente. O que eu tenho que fazer aqui? O que eu quero fazer aqui? Eu quero calcular quantos de energia, ou seja, quantos joules eu tenho a soma de todas as moléculas que eu tenho aqui dentro. Toda essa energia que eu tenho aqui dentro, eu vou calcular. Ou seja, entendeu? Do movimento aqui eu tenho X joule. De tudo isso aqui. Como que ocorre o aumento dessa energia? Como que ocorre o aumento dessa energia? Se eu forneço calor, logicamente que a agitação será maior. Logo, eu tenho que pensar, logo, eu vou associar, se você aumenta a temperatura, a energia interna pode aumentar. Depende de alguns fatores, mas ela pode aumentar. Se eu diminuo a minha fonte de calor aqui, ela vai diminuir. Vamos voltar aqui na apostila. Vamos voltar na apostila. Então, quando uma questão pede para você calcular a energia interna de um gás ideal, ela está pedindo para você somar as energias cinéticas de translação de todas as moléculas desse gás. Por isso que eu vou fazer aqui, ó. Ah, professor, entendi. Só basta eu somar aqui. Não. Existem alguns fatores que vão contribuir para isso aí. Existem alguns fatores que vão contribuir para isso aí. Professor, mas lá em física, eu aprendi que U significa tensão. U tem 2 significados na física: tensão e energia interna. Na termodinâmica, nós vamos trabalhar com U sendo energia interna. Ok? Então, na termodinâmica, o U aí significa energia interna. Então, vamos voltar ao raciocínio que eu falei para vocês. Ao raciocínio. O que nós estamos estudando aqui, energia interna? Nós temos um gás dentro de um determinado recipiente, que eu vou fornecer calor a esse recipiente. Eu posso ter uma pressão aqui em cima, evitando, entendeu? A saída desse calor. Essas moléculas vão agitar e aí elas vão o quê? Adquirir energia. É essa energia que eu quero conhecer. É essa energia de dilatação. Gente, lembra-se que é de um gás ideal. Lembra-se que é de um gás ideal. Voltando a dizer para vocês, nós não podemos esquecer que gás ideal são aquelas partículas putiformes, ou seja, que não importa o formato, que ocupam uma posição, as partículas, entendeu? Que eles sofrem colisões elásticas, que são colisões elásticas que não perdem energia e que elas não sofrem reação química. Nós não podemos esquecer disso daí.
A energia interna de um gás, nesse caso aqui, então o que eu encontrei foi X joule. Somei cada moléculazinha existente que vamos supor, mas, professor, eu vou ter que contar as moléculas existentes dentro do recipiente? Não, meu querido. Não é que eu só estou dando um exemplo, que o que nós estamos calculando é a soma de todas as moléculas, mas existe uma fórmula para a gente calcular isso daí. Isso é um exemplo bem simples, viu, que eu estou passando para vocês aí. Mas quando você tem uma massa de um gás, a quantidade de moléculas dela pode ser enorme. Entendeu? Então, a quantidade é enorme. Então, para isso, existe uma equação que você calcula, para você calcular a energia interna de um gás monoatômico. Que nós voltamos aqui, ó. Calcular a energia interna de um gás monoatômico. Qual que é essa forma? É essa que é apresentada a vocês na apostila. Que é energia, o U significa energia interna, é igual 3/2 vezes N, que é o número de mols, vezes R, que é a minha constante universal dos gases perfeitos, vezes a minha temperatura. Vezes a minha temperatura. Essa é a minha forma. O que eu aconselho vocês? Multiplicar 3 vezes N, vezes R, vezes temperatura, dividido por 2. Dividir por 2 no final. Eu aconselho isso aí. Eu aconselho isso aí. Pessoal, então vamos lá. Vamos continuar com o pensamento. Então, tem aqui a nossa forma. Como eu falei para vocês, a energia interna de um gás é, na realidade, a soma da energia cinética dos átomos, das moléculas aqui, ó. Nada mais do que a soma da energia de todas essas moléculas aqui. Aí nós temos alguns conceitos que nós temos que ter. E a energia interna de uma certa massa de um gás perfeito é em função inclusiva da temperatura desse gás. A energia interna de um gás perfeito monoatômico corresponde à soma das energias cinéticas de todas as moléculas, pela lei de Joule, e é fornecida por aquela fórmula que nós apresentamos lá em cima. Energia interna é igual a 3/2 vezes o número de mol, vezes a constante universal, vezes a temperatura. A afirmação acima indica que a temperatura de um gás é a medida da energia cinética mediante média de suas moléculas. Pessoal, observe nessa figurinha aqui uma coisa. Quanto maior a temperatura 3 é maior que 2, que é maior que 1. Há uma maior agitação das moléculas. Logo, minha energia interna será maior. Quanto maior a temperatura, maior a agitação. Ou seja, vamos observar esse finalzinho aqui, que é interessante. Com consequência de tudo que nós vimos lá em cima, você pode descrever da seguinte forma. Se eu aumento a temperatura, como que eu vou aumentar a temperatura? Minha variação de temperatura, eu tenho que ter cuidado. Se a minha temperatura final for maior que a inicial, se a minha temperatura final for maior que a inicial, eu vou ter aumento de energia interna. Quer dizer que a minha variação de energia interna final é maior que a inicial. Beleza. Diminuição de temperatura.
Se a minha temperatura final é menor que a inicial, eu vou ter diminuição de energia interna. Ou seja, minha energia interna final será menor que a inicial. E temos a constância. Se a temperatura é constante, minha energia interna também será constante. Vocês compreenderam o que eu falei até o momento? Peço a vocês essa Mais ou menos. mais ou menos. O cúmulo mais ou É meio menos. Eu acho confuso que agora. entendimento O contexto ele parece não ser tão complicado, né? Eu acho que quando a gente começa Vamos pensar a assim? fazer as atividades, né, é melhor. Na atividade eu acho que vocês não vão ter tanta dificuldade. Vou apresentar para vocês uma atividade aqui. Preste bem atenção e vou justificar que eu, no horário que eu fiz a atividade, eu estava um pouco cansado, entendeu? Devido às... Acordei cedo, né? Então, vou justificar a sonolência, tá bom? Vamos lá, essa Dá pra copiar atividade... no caderno, professor? Pode copiar essa atividade no caderno. Qual a energia interna de 1,5 mols de um gás perfeito na temperatura de 20 graus Celsius? Considere 8,31 joules. Mol. Lembrando que mol K significa que a pressão está em ATM, beleza? Pressão atmosférica. Prontinho? Não, calma aí, que eu peguei no caderno agora. Ah, tá, beleza. Ô, Gustavo, cara. Tá sumido. Volta lá pra atividade, Vanderlei. Faltou um pedacinho lá embaixo. Pronto? Posso passar a explicação?
Ou vocês. Não, Pode, vamos ver o pode. seguinte: com os dados que nós temos aí, vocês vão responder. Nós temos a fórmula, nós temos 1,5 mols, que é no lugar de N. Qual que é os dados que eu tenho aqui? Vamos colocar lá. Vou colocar vocês responder, depois eu passo respondendo. Entendeu? U não tem, o problema não me deu, certo? O problema não me deu U. O problema me deu o quê? O problema me deu N, que é o número de mols, N minúsculo, que é o número de mols, que ele me deu 1,5, correto? O problema me deu o R, que é a constante. Ele me deu de. A constante quase sempre vai ser a mesma, 8,31. E ele me deu a temperatura, que nesse caso é 20 graus Celsius. Digo a vocês, sempre eu trabalho a temperatura em Kelvin. Ok? Então, tem os dados para vocês responderem. Posso dar 5 minutinhos para vocês responderem? Sim. 5 minutinhos. É pra Beleza. transformar em Kelvin? Para transformar em Kelvin. Lascou. Nem lembro mais como é que transforma em Kelvin. É Fahrenheit que faz menos 273, né, Cauê? É mais, né? Mais de É mais? 273, né? O Kelvin eu também não lembro, não. Não lembro não como é que faz Kelvin. E Vanderlei? Só um momento. Deixa eu pesquisar aqui. Pode falar, pode perguntar. Pergunta, Cauê. Como que transforma Celsius em Kelvin? Temperatura Kelvin é igual a 273 mais temperatura Celsius. Uai, não era Fahrenheit que tinha que fazer 273? Não, Kelvin. Kelvin? Fahrenheit, você lembra que temperatura Celsius sobre 5 é igual, entendeu? Lembra? Ah, tá, então eu tô confundindo. Outra forma. Enquanto isso, eu vou escrever outra atividade aqui para vocês. Depois nós vamos partir para a apostila. Eu encontrei um valor aqui, não sei se tá certo, não. Um momento que eu vou aplicar para vocês. Nós vamos que tá.
Tem mais alunos? Ixi, estou bem no final já. Aleph, o que acontece que acordar na hora dessa? Já temos a outra atividade aí. Posso explicar a atividade número 1? Pode, professor. Podemos? Pode. Posso, né? Então, deixa eu ver se é essa daqui. Olá. Que é a atividade número 1, verde. Desculpa a sonolência aí. Essa demonstração. Energia interna. Qual a energia interna de 1,5 mols de um gás perfeito na temperatura de 20 graus Celsius? Considere R, que é a constante universal do gás perfeito, igual a 8,31 joules mol. O que nós devemos perceber, primeiro, é que a temperatura ela está em Celsius e eu tenho que transformar ela para Kelvin. Então vamos lá? Vou colocar aqui, então eu vou acompanhar aqui, beleza, o processo que vai ocorrer. Foca um pouco mais aqui Então, todos agora vamos acompanhar o processo que vai ocorrer. Primeiramente, como falei para vocês, eu tenho que transformar essa energia que ela está em Celsius para Kelvin. Qual que é a fórmula para eu transformar essa energia que está em Celsius para Kelvin? Temperatura é igual temperatura Kelvin, que é 273, mais temperatura Celsius. Nesse caso aqui, mais TC. Temperatura final, então eu tenho 273 mais 20, que eu vou ter temperatura é igual a 293 Kelvin. Entendeu? Vamos lá, focando. Então, o que eu fiz? Temperatura é igual a 273, temperatura Kelvin é igual a 273 mais temperatura Celsius. Temperatura Kelvin, eu vou colocar aqui Kelvin é igual a 293. Então, depois de eu transformar a temperatura Celsius em temperatura Kelvin, aí basta
aplicar os dados na equação de energia interna. Vamos recordar qual que é a equação de energia interna? Primeiro, eu tenho a letrinha U, que representa a energia interna, entendeu? De um gás. Depois nós vamos ter 3 sobre 2 vezes N, que é número de mols, está representado para nós. Depois eu tenho R, que é a minha constante universal dos gases, vezes T, que é a minha temperatura. Aqui teremos a forma. Agora, vamos partir para a resolução. O que nós podemos dizer na resolução? Que U é igual a 3 sobre 2 vezes, o problema me deu o número de mols, que é 1,5. 1,5 vezes, o problema me deu a constante, que ele me deu de 8,31. 8,31 vezes a temperatura que eu tenho de 293. Multiplicando um pelo outro e após a divisão, eu terei, entendeu? U é igual a 5,47 joules. Ok? Tentando repassar para vocês aí, mas creio eu que dá para todos conseguir. Fica com Deus. Beleza? Tava com um pouquinho sonolento aí, como vocês viram, né? Mas deu para compreender? Ô, Vanderlei, Fala. o meu deu 5,47, mas na verdade é 5.478, não é? O seu deu quantos? O meu deu 5.478, igual você colocou 5,47. 5,47. É porque você multiplicou vezes 1, ó, é vezes 1,5 e vezes 8, Sim, eu coloquei lá. Aí deu 3.000 e pouco. Ó, Eu você fez. Deu 3.000 e pouco. Não Olha, entendi. eu coloquei. Não entendi o que você tá falando. Deixa eu te mostrar aqui. Vou colocar minha câmera coisada. Não, merda. Assim, ó. Eu multipliquei ali em cima. E fiz assim, ó. Ó, Não dá de enxergar não, cara. Não dá de enxergar não. eu não tô Não dá de enxergando enxergar nada, não. não. Porque lá Pode tirar, não dá de ver não, tá pai. ruim, pra mim tá bem focado aqui. Dá não. Porque não é o meu, não foi vírgula. Foi em 1.000 mesmo. Multiplica por 293, Não, o seu deu. aí fica 3.000 e pouco. Aí eu multipliquei por 200. Tá, presta atenção. O seu deve ter dado 5.400 e pouco, não foi? Foi isso que deu? Foi. 5.400 e pouco, certo? 5.478? É. 5.478? Transforma para joules, volta para joules, Isso. entendeu? Aí você vai diminuir ele. Entendeu? K Aí joules. fica K joules. 5,47. Você transforma ele para K joules. Beleza? Vamos tentar na segunda e não vamos ver o que tá acontecendo aí. Beleza?
Vocês copiaram essa segunda atividade? Beleza. Alguém copiou a segunda atividade? Pessoal, não estou escutando nada. Eu não terminei não, falta só o finalzinho, né? Que você tirou bem na hora. Eu fiz já. Já fez já? Então vamos lá. Aqueles que não fizeram, copia a segunda atividade aí. Dá mais um tempinho para vocês. Depois vamos partir para a explicação e resolver a atividade da apostila. Aqueles que já terminaram, já resolveram a atividade, vai na apostila, a atividade número 4 da nossa apostila. Tenta resolver. Página 8. Ô, professor, na resposta da 1 ali em cima, fica joules? Em Joules. joules? Hã? A resposta da número 1, ela fica em joules? Kjoules. Tá. É em Cadial, né, professor? Kjoules. Essa daqui já é uma atividade. Essa também não. Essa também vai. É o mesmo procedimento. Só que aqui é diferente. Essa daqui vai 2. Tá bom? Eu não vou transformar ela, não. Se eu for transformar ele. A necessidade. Uma lâmpadazinha a mais, tá? Não, não. É uma lâmpadazinha a mais. Não, corta. Isso aí não. Bom, vamos diminuir. Corta, faz dois. Esse aqui vai ficar, pode deixar em joules, viu? Ô, Vanderlei. Fala, meu querido. Vanderlei. Pode falar, pode perguntar. A 2 é 7,5? A 2. É 7,5 o resultado da 2? No caso, 2, se você transformar ela em kjoules, ela dá 7,5, certo?
Se você deixar ela em joules, ela dá 75.300. Senão vai ficar 7.533. 7.533. Beleza? Depende de como que você vai deixar ela. Aham, beleza. A número 4 da Deixa em apostila, jaulas que tu você falou. já respondeu? De qual página? Da página 8. Deixa eu só apresentar a resposta dessa 2 aqui, aí depois vocês fazem ela, tá bom? Dessa vez vocês não vão sentir sono, não. Tá. Agora eu estava mais acordado. Olá, o que eu quero fazer uma demonstração para vocês, uma atividade sobre energia interna de um gás. Bom, a energia interna de um gás é a medida da energia cinética, média de todas as suas partículas. A energia interna contida em 2 mols de um gás monoatômico ideal a uma temperatura de 300 Kelvin é de aproximadamente. Então, primeiramente, pegar os dados que o problema me dá. Eu vou pegar os dados que o problema me dá, para depois eu realizar, jogar tudo numa forma. Primeiro, o problema me dá a energia interna? Não. Então, eu não tenho a energia interna. Deixa eu colocar uma posição aqui melhor para todos verem. Então, primeira coisa, eu não tenho a energia interna. Entendeu? Aí, número de mols, o problema me deu a quantidade de mols que é para ser trabalhado. Se nós percebermos muito bem aqui, ó, deixa eu só posicionar melhor a câmera aqui. Ele me deu aqui 2 mols, então eu tenho o número de mols. O número de mols é igual a 2. Entendeu? O problema também eu tenho aqui que é a constante universal e a temperatura. A constante universal, ele já me deu aqui 8,37. 8,37. E a temperatura, ele me dá em Kelvin, que ele me dá a temperatura de 300 Kelvin. Não preciso nem transformar, que a temperatura já está aqui. Então, eu vou apresentar para vocês, nós temos a nossa fórmula. A nossa fórmula fala-se, energia interna é igual a 3 sobre 2 vezes o número de mols vezes minha constante vezes minha temperatura. Observa-se que eu posso multiplicar um pelo outro e depois dividir por 2. Eu acredito ser mais fácil dessa forma. Eu multiplico 3 vezes o número de mol, vezes a minha constante, vezes a minha temperatura e depois vou dividir por 2. Entendeu? Gosto de fazer dessa forma, mas aí vai de cada um. Se ele quiser dividir e depois multiplicar, também vai. Entendeu? Então, vamos para o processo de resolução da atividade. Então, vamos lá. U é igual a 3 vezes 2 mols vezes 8,37 vezes 300. Isso tudo dividido para 2. Isso tudo dividido por 2. Se você bater na calculadorinha e fazer tudo rapidinho, você sabe que essa divisão vai dar 7.533 joules. Ok? Um exemplozinho simplesinho para você, se quiser colocar em notação científica, mais ou menos 7,5 vezes 10 elevado a 3 joules. Tudo bem? Isso aí é uma forma de responder em notação científica. Qualquer dúvida, entendeu? Estaremos para sanar para vocês. Entendeu? Vamos sanar as dúvidas. Vamos tentar responder. Ok? Pessoal, tudo tranquilo? Entendeu? Tudo, professor.
Então, vamos fazer o seguinte. Vocês têm a atividade da apostila. Eu gostaria que vocês respondessem as que estão faltando para nós terminar a página 8, que é a atividade número 4. A atividade número 2, que vocês vão refazer a leitura, colocar falso e verdadeiro. Entendeu? E logo depois eu explicarei essa número 5 e darei. Próxima aula, eu vou trabalhar a segunda lei da termodinâmica. Aliás, eu ainda tenho que voltar na primeira lei da termodinâmica, vou apresentar para vocês, e a segunda lei da termodinâmica. Ok? Para resolver as atividades da página número 11. Alguma pergunta? Então é para fazer a questão 2, 4 e 5? A questão 2, 4, a 5, ainda vou entrar no assunto, né? Então não há necessidade de você fazer. Tá. Atividade 1, atividade 3, vocês já fizeram, certo? Aham. Atividade 4, eu passei explicações dela hoje. Sim. E aí a atividade 2, vocês vão fazendo a leitura, pode realizar pesquisa, vocês têm material para fazer pesquisa, e responder ela. Próxima aula eu discutirei com vocês essas atividades, passarei a trabalhar a primeira lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica, e tentar resolver as atividades da página 11. Tá bom. Então, 11, 12 e 13 para resolver. Tudo tranquilo, então? Tá bom, então. Então, até a próxima aula. Agora nós vamos encerrar nossas atividades. Tá bom. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau para vocês.